Boa noite, vamos então dar sequência aos nossos estudos das quartas-feiras, né? E, como de praxe, né? Fazer o nosso agradecimento ao Pai da vida, a Jesus, aos bons espíritos, por nos proporcionar esta oportunidade, mesmo à distância, de conversarmos a respeito da doutrina espírita, a respeito do Evangelho do nosso querido Mestre. E com isso nos consolando nossos corações, amealhando um pouco mais de conhecimento para a nossa bagagem, para que possamos, ao retornarmos à casa do Pai, termos um pouco mais de conhecimento e nos inteirarmos das oportunidades que nos foi dada na presente encarnação. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe, nos ilumine e nos guarde, hoje, agora e sempre. Dando sequência, né, nós estamos estudando este livrinho aqui, ó, Nós e o Mundo Espiritual, da Sarah Nouzenheim, um nome meio esquisito, né? E no capítulo 2, ou seja, nosso segundo bate-papo, hoje nós vamos estudar junto. Ela escreveu o tema aqui, ó. Alguém inventou a reencarnação? É uma pergunta, né? E é o que nós vamos refletir junto hoje. Trouxemos para reflexão esse pedacinho curtinho, mas muito interessante. Olha o que ela nos diz. Se a teoria da evolução através da reencarnação foi inventada por alguém, como dizem, quem a inventou? Foi Satanás? Foram seres humanos? Se foi Satanás, ou mesmo seres humanos, então eles seriam bem mais sábios e teriam mais elevado senso de justiça e de amor do que de Deus. Então nós já começamos a perceber que não foi de qualquer cabeça que saiu, né, essa teoria da evolução, né? Veio de algo muito maior, muito mais coerente, né, com a nossa realidade do que com meras especulações. E ela continua dizendo, por quê? Porque as explicações reencarnacionistas mostram a vida, o universo e os seres vivos sendo regidos por mecanismos incrivelmente sábios e justos. Olha só. Mecanismos sábios e justos. Por essa tese, continua Sarah nos dizendo, cada criatura racional é responsável por si mesma, pelo próprio crescimento, como ser cósmico, partícipe da vida, dos tesouros que estão à disposição de todos, desde os intelectuais, artísticos, culturais, até os afetivos. Olha só. E todas sempre recebendo novas e renovadas oportunidades de reajuste ante as leis maiores, podendo resgatar suas faltas e libertar-se dos pesos conscienciais de forma legítima. Meus irmãos queridos, se nós olharmos com os olhos da razão e do bom senso, como nos recomenda Kardec, nós vamos perceber que não tem como negarmos a reencarnação. Não tem. Porque como que explicaria essas diferenças monstruosas que existem entre os filhos do mesmo pai, na mesma escola, na escola bendita do planeta Terra? Diferenças fantásticas. Nós estamos jogando um termo global. Mas vamos trazer mais para perto de nós
as diferenças existentes dentro da nossa própria família. Irmãos, filhos do mesmo pai, mesma mãe, criados no mesmo ambiente, com personalidades totalmente diferentes, com escolhas totalmente diferentes, que vai se desembocar em resultado, em consequências totalmente diferentes. Por vezes até gêmeos idênticos. Como explicaria? Né? Ora, se Deus é amor, como as religiões cristãs todas pregam, o Espiritismo não fica de fora, se Deus é amor, ele jamais condenaria um filho seu por um erro de passado, perpetuar num lugar sombrio, como existem muitas cabeças pensando a esse respeito. Né? Ora, Kardec, quando da codificação, ao falar de reencarnação, né, pergunta aos imortais como que nós podemos provar, né, esse Deus que a doutrina espírita tanto nos mostra através das suas obras. Né? E a resposta dos imortais, umas das 1020, eles dizem: tudo aquilo que não foi o homem que fez é obra divina. Então, se nós observarmos a natureza, nós vamos ver e sentir a presença de Deus em cada detalhe. E se nós observarmos a nossa vida, o nosso cotidiano, nós também vamos observar essa manifestação fantástica das leis divinas. Ora, se eu passo uma vida a buscar me melhorar, a buscar me instruir, adquirir conhecimentos e uma série de outras coisas, me aprimorando, aí quando chega lá na minha terceira, quarta idade, eu desencarno e isso tudo se perde? Né? Ou as pessoas a quem eu prejudiquei, a coletividade a quem eu prejudiquei, quando eu desencarnar, fica por isso mesmo? Onde é a justiça divina? Então, quando nós falamos do termo reencarnação, muita gente ainda torce um pouquinho o nariz, como por assim dizer. Mas esse negócio de reencarnação não existe. A doutrina espírita não está aqui para provar nem para forçar ninguém a acreditar. A doutrina espírita está para nos mostrar fatos. Fatos esses que não tem como ser negado, né? E a Sara continua nos dizendo: de outro lado, prestem bem atenção nisso, de outro lado, temos as teses das religiões que se guiam pela Bíblia, tendo-a como a palavra de Deus interpretada ao pé da letra. Aqui cabe um parágrafo. A Bíblia, meus irmãos, quando estudada com bom senso, quando estudada com carinho, isenta de qualquer convicção religiosa, ela tem muita coisa linda, 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 linda. Agora, quando ela é estudada e interpretada ao pé da letra, ela traz cada absurdo que nós não acreditamos. Tanto que tem um livro que eu já tive a oportunidade de folhear, que chama A Bíblia e Seus Absurdos. Ela narra, né, quando a interpretação feita ao pé da letra. Quantos enganos são cometidos com as interpretações feitas ao pé da letra? Vamos pegar uma só, para não prolongarmos muito o nosso bate-papo. Quando está escrito lá, né, que se sua mão é causa de escândalo, cortai-a e jogai ao fogo. Se seus olhos é causa de escândalo, arrancai ou jogai ao fogo. Porque é preferível que entre no céu faltando uma mão ou um olho do que padecer no inferno. Pergunto, quem faz isso? Quem
vai cortar uma mão ou arrancar um olho porque errou com aquele órgão. Entendemos? São sentidos figurativos que têm que ser interpretados de uma outra forma, com coração, com amor, e principalmente em relação ao povo hebreu ou judeu, como queiram, né? Que tinha os seus costumes, tinha as suas metáforas, né? E não ao pé da letra. Tá? Vamos continuar? Por elas, ou seja, por essa interpretação ao pé da letra, por elas, o sistema regente da vida é terrivelmente injusto, cruel e pouco criativo. Concebem um Deus todo envolvido com o cotidiano humano, interesseiro e facilmente enganável, além de parcial, tirânico, sádico, cruel e incompetente, por não saber conduzir suas criaturas por caminhos mais justos de crescimento e aperfeiçoamento. Ou seja, aquele Deus dos exércitos, que passava tudo ao fio da navalha, vai matar seus próprios filhos. Entendemos agora a questão da interpretação. A Bíblia é fantástica, tem muitas coisas lindas, muitos ensinamentos fantásticos. Nós recomendamos, inclusive, quem gosta de estudar esse tema, procurar as obras do Dr. Severino Celestino, professor de hebraico, tradutor da Bíblia do hebraico para o português. Inclusive tem um livro fantástico que é analisando as traduções bíblicas, a Gênese, uma série de publicações do Dr. Severino, professor Severino, paraibano, gente boa, né? Que nos traz com detalhes essas passagens. E nós vamos perceber que na tradução muito se perdeu, muito se deturpou dos ensinamentos. E muitos são metáforas que se usava e se usam até hoje com o povo hebreu. E que, infelizmente, nessas traduções se foi perdido e levou muita gente a essa interpretação ao pé da letra que tem hora nos assusta, né? Vamos continuar. Nessa editora aqui, na Aliança, a própria Sara escreveu um livrinho por nome Temor a Deus. Se tiver a oportunidade de ler, ali tem várias explicações sobre essa interpretação ao pé da letra. Tá? Mas vamos lá. Mas quando entendemos Deus como a causa primária de todas as coisas, a soberana inteligência, justiça, sabedoria e amor, como nos colocou Jesus e como o bom senso nos indica, não podemos deixar de crer na reencarnação e na lei de causa e efeito. É só lembrarmos da passagem de Jesus com Nicodemos, né? Quando Nicodemos perguntou, mas quer dizer que eu vou ter que... Quando Jesus disse para conhecer o reino dos céus, será necessário nascer de novo. Ele falou, quer dizer que eu vou ter que ficar pequenininho, entrar no útero da minha mãe? O que Jesus disse a ele? Naquela época. Se você, como doutor da lei, não entende as coisas da terra, como que eu vou te explicar as coisas do céu? Né? Lei de causa e efeito. Ou seja, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Não existe castigo, existem consequências em virtude das nossas escolhas. E essa lei de causa e efeito, ela vem atrelada à reencarnação. A única forma de justificar a justiça divina é através da reencarnação. Tá? Não fosse assim, continua Sara, teríamos de concluir que existem seres mais inteligentes, mais competentes e criativos, com mais elevado senso de justiça e de amor do que Deus. Ou seja, seres esses que teriam inventado os mecanismos da reencarnação e a lei de ação e reação. Nós sabemos que Deus é um só, único, né? Não tem nada que o supere, né? Que supere essa energia chamada Deus. Né? E ela faz uma pergunta, será possível existir alguém melhor e mais competente do que Deus? Não. Aí começa a cair aqueles dogmas de céu e inferno.
penas, aquelas penas eternas, né? Como se diz? O purgatório, né? Embora ele tenha um pouco de coerência, mas também, né, a gente começar a estudar com mais carinho, nós vamos ver que existem lugares purgatoriais, mas diferentes do que nos ensinaram, né? E ela termina no último parágrafo, nos alertando e deixando como se diz, algo a ser pensado. Aí a gente vai estudar, pesquisar, né? E uma hora nós vamos entender. Ela diz assim, ó, se existe esse alguém, terá de ser forçosamente superior a ele. Isto favorece a teoria de que Jeová seria o espírito responsável pela evolução do povo israelita, considerado por estes como o próprio Deus. Olha só. Isto, ou seja, o povo israelita, se nós observarmos as literaturas, os estudos dos livros cristãos, dos livros espíritas e as obras complementares, nós vamos perceber que aquele povo lá, eles não veem Jesus, o governador do planeta, como Cristo. Eles veem como um profeta. E tá. Maomé está no mesmo patamar de Jesus lá para aquele povo, o Islã, né? E Jeová também é como diz aqui, considerado por estes como o próprio Deus. Então, meus irmãos, nós percebemos que no globo, no Brasil, desculpem, no mundo, nesse mundo que vivemos, nessa escola que vivemos, existem N configurações do mesmo Deus. E que, por vezes, há na questão de interpretação, existem os enganos. Mas qual que é o destino de tudo isso? Nessa transformação que a nossa escola está passando, né? Nessa mudança, né, de uma série de coisas, né? Nessa transição de provas e expiações para a regeneração, com toda certeza, o pensamento universal será fraternidade e amor, que é o que nos interessa, é o que importa para a nossa evolução. Agora, que a religião tal, a qual é a certa, deixa de ser, isso são coisas dos homens. Religiões são caminhos, né, para que a gente consiga chegar a um objetivo. E a religião boa é aquela que nos torna melhor dia a dia, que consiga tirar de nós as nossas más tendências. Essa é uma religião boa. É aquela que nos faz enxergar o outro como o nosso próximo, enxergar o outro com empatia, com sentimento fraterno. Essa sim é a religião boa. Não é a melhor, é a boa. Tá? Como tem muitas aí que, infelizmente, ainda estão muito equivocadas. E não cabe a nós, né, apontá-las, porque nós temos o nosso livre-arbítrio e cada um faz da vida o que acha melhor. Como nós já dissemos, da lei de causa e efeito. Né? Plantamos, fazemos escolhas e colhemos consequências. Por isso Deus é bom. Por isso Deus é justo. Por isso Deus é único. Ok? Deu o nosso horário. Meu muito obrigado pela atenção de vocês. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco nesse resto de semana. Um beijo no coração e até a próxima semana, se Deus assim o permitir.